Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o programa tá diferente de novo, só que dessa vez eu trouxe uma figurinha carimbada da nossa cidade. Vocês já adivinham quem é? O meu amigo, que não é amigo, ele chama de colega, né? O meu amigo Neto Matarazzo. Ei, Neto, bem-vindo. Colega de magistério comigo. Ai, Eu gosto desse termo. você gosta? Colega de magistério, professor, uma profissão honrada, muito digna. Mas não vamos falar disso aí, tá? Ai, pelo amor de Mas Deus. vamos falar da parte... Não, vamos falar da parte legal da vida. Por exemplo, eu tenho um lema que é assim. Você é gente de quem? Sou gente dos Matarazzo e do Zeza também. Ah! Mas posso falar uma coisa pra você? Deve. Eu sou bisneto de 8 italianos que vieram para São Pedro. Isso é raro, hein? Vamos pegar assim de lá de cima do meu avô. Então vamos fazer uma organização melhor. Vai lá. Matarazzo. Matarazzo, o pai dele era Matarazzo e a mãe dele de Cerne. Vieram de Castelo Abate. Tudo Sim. bem? Minha avó, Santina. O pai dela, Martelo. A mãe dela, Pontolim, Itália. Vamos pro lado da minha mãe. Mário, pai da minha mãe. Zeza e minha avó Contarim, tá? O Mário, a Contarim veio, o Contarim e o Raspante de lá, e o Zeza veio de lá, o Zeza e o Naruti. Quase nada, né? Fala com a mão, Neto? Você fala com a mão? Que isso? Você acha que eu falo com a mão? Você sabe? Agora, parei, pronto, não falo. Não, porque tem uma piada, né? Que falam que se você colocar dois italianos lá na costa, lá na Itália, conversando... É briga. Não! Eles chegam aqui no Brasil a nado. A nado, meu Deus. Eu achei que você ia falar que ia achar que os dois estavam brigando. Porque... Não, mas é... Você é italiana? Desculpe, você não é. Eu não estou entrevistando você. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu Mas tenho outras coisas. Eu tenho. Mas Dante é italiano. Sim, eu sou Dante, sou Campassi, sou Lima e Adorno, que é, né? Juntou o melhor do melhor. Italianada e portuguesaiada, né? E os 8 bisavós existem ramificação todas, só o Raspante que não tem, porque Contarim e Raspante foram filhas mulher. E um filho homem, o João, que era o rã sapateiro e trabalhava no escanholato, famoso São Pedro, década de 50, 60, e ele mudou-se para Piracicaba, tá? Então acabou, existe ainda Contarim em Piracicaba, mas São Pedro não tem. Campassi tem pouco aqui também. Raspante, que é a minha bisavó, esposa aí já acabou, tá? Parece-me que existe em Jundiaí, a dona Cidinha, que também é descendente dessa família Raspante, descobriu um parente em Jundiaí. Mas não conseguimos contato pela internet e nada. E existe os Contarim que nós achamos na Argentina. Tá? Argentina, Neto? Argentina é uma história que precisa ser contada, tá? Tá. São Pedro nós tínhamos uma padaria e o Paulico, que seria supostamente meu tio, mas é tio bisavô, lógico, lá longe, ele era casado, tinha 6 filhos. E no parto do 7º filho, a esposa dele faleceu. A esposa dele faleceu e era uma filhinha, certo? Uma filhinha. Sim, uma escadinha. Bastante conhecidos na cidade, o Grilo, o Nardo, o Zico Fogão. Você não conheceu, mas o pessoal antigo conheceu. Muito bem. Eu conheci o Mané Fogão. O Mané, filho do neto do Paulico. Aí, o tio Paulico, chamado tio Paulico pela família, se viu em desespero. E a irmã de minha avó, a Bela, trabalhava na casa, era empregada da casa. Tá. E já cuidava das 6 crianças. Aí o que o tio Paulico fez? Ele foi até os pais da Bela, o Valentim e a Filomena, e pediu a mão da Bela. Aí os dois chamaram a Bela, ele está pedindo para casar com você. Imagine, coisa de quantos anos atrás, quase 100. A Bela, eu caso com ele. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 16 anos. Era muito comum na época.
Aí ela falou, eu caso com ele. Aí a Bela casou-se com o tio Paulico e tiveram mais 7 filhos. Você conheceu também. A Zina no Zé Meneghini você conheceu. Acho que sim. A Lalai, telefonista, você deve ter conhecido. Sim. Enfim, o Tum você não conheceu, que foi para Rio Claro. Pedro Bala você não conheceu, que foi para Americana. A Lota ficou aqui em São Pedro, você conheceu. Sim. Alguns você conheceu. Mas vamos agora à parte triste da coisa. A irmã mais velha era casada. E o marido dela falou assim, se sua irmã casar-se com um viúvo, eu vou te levar embora de São Pedro. E você nunca mais vai ver sua família. Mas por quê? Isso é coisa de... É. Você imagina, a década de 20, né? É. Então, aí, houve aquele... Pois ele levou a tia Angelina embora. Levou a tia Angelina embora e perdemos os antigos, perderam o contato com a Angelina. Sim. A irmã. Aí ficou aqui o João, o Ram, que mora em Piracicaba. Ficou a tia Adelaide, a tia Bela e a minha avó Augusta. Perderam a irmã. Agora, recentemente, a gente pode falar recentemente, há uns 10 anos atrás eu achei a descendência lá em Rio Quarto. E foi difícil o contato, havia um bloqueio. Isso que eu ia falar, deve ter uma resistência, né? A história era outra. Certeza. A história cantada era outra. Aí reuniu-se uma noite, eu aqui, ao vivo, videoconferência. Eles se reuniram lá em 8, mas não levaram os mais antigos, só os mais novos, que os mais antigos não tinha como dialogar. Conversamos, contei de novo, isso já tinha contado para ela, mas ela queria que contasse para todos ouvir. Contei novamente a história, só que você tem que contar muito pausado. E eu tinha que falar e digitando. E lá eles puseram em tradutor para poder saber o que eu estava falando. Na hora houve impacto, porque chegou uma hora, parou, fez um silêncio, sabe? Sumiu a imagem, sumiu tudo, fez um silêncio. Falei, cortaram, velho. Desligaram na minha cara. Cortaram. Não, eles estavam se abraçando e refletindo e chorando. Foi o que eu pensei. Eles choraram. Uma história, né? Incrível, hein? É uma história, assim, bem... E já estamos na 4ª geração, lá também está na 4ª, acabamos fazendo amizade todos. Aí abrimos um grupo fechado. E hoje em dia? Temos um grupo só dessa família. Temos os daqui do Brasil e os de lá da Argentina. E há troca de contato. Só que a distância é muito grande e não há como a gente ir lá e não tem como eles virem aqui também, né? Então... Não, a distância estava grande antes. Hoje pela internet não, né? Não, mas não é por causa disso. Antes ninguém queria falar com ninguém. Sim, esse lado é outro. Aí já é outro hoje em dia, pelo menos tem contato. Essa geração achava que não existia nem descendência. Não tinha noção. Não tinha. Eles achavam... nós somos primos, né? Eles olhavam para mim, eu olhava para eles. Trocamos... que nós trocamos de foto agora, né, depois, agora já caiu o impacto, mas na época nós trocamos de foto para ver se havia semelhança. Né? E tem. Acha, lógico que acha. O nariz é tudo igual. Mas já houve mudança, tá? Porque há muitos cruzamentos, né? Não é já é a 4ª, 5ª geração. Não, já mudou tudo. Muda muito, né? É assim mesmo agora então. Então a história começa em São Pedro. Isso é real, um fato real. Verdade verdadeira, eu sei. Existem muitos, por exemplo, o Mané não é meu primo, certo? Mas ele é primo do Meneghini. Mas o Meneghini é meu primo, tá? Então, no fim, eu com o Mané somos primo e acabou, tá? Acabou. Eu, Valmir, que é presidente da loja maçônica, eu e o Valmir, nós somos primo. Meu primo, ele falou primo. Acabou. A gente considera, porque a tia Bela, que é a minha tia-avó, criou os pais deles, tá? Olha só. É uma mãe... Eu sou Dante por mãe e Adorno por pai, e que fui criada pelos Dantes, certo? Isso. E
Meu pai, Tito. Aliás, tremenda justiça, não, Tito Dante não tem o nome de rua em São Pedro. Mas continue, desculpa. Mas enfim, Desculpe. Não, imagina. Ele era casado e a minha mãe é Manfrinato. E os Manfrinataiada, que não tem nada a ver comigo, de sangue, moravam ali perto. Isso, ali, tá certo. Na frente, do Campos lado. Salles, Stanislau, Os tudo ali. Mengato também, que Tá, moravam ali. Correto. Os Momesso e tal. É tudo primo. Eu sou prima da Clara. E pronto. Acabou. Tem que discutir. Tem sangue? Não. Ah, mas é. Mas fomos criados junto e é tudo primo. E os parentes deles também. Os Cabana, que são parentes deles, os Nave, primo. Hoje eu contei para um montorinho que veio trabalhar aqui em casa, que ele era parente meu. Ele ficou olhando e falou, vou explicar para você. Aí quando eu expliquei para ele, ele foi embora sem entender, né? É claro, ainda mais o que eu não consigo entender, Neto. 8 bisavós italianos. E qual é o time do coração? Corinthians. Vai, Corinthians. Por quê? Fiore Giliotti, palmeirense, um dos maiores jornalistas que o Brasil teve. Ótimo. Era muito amigo da família. Ele dizia para mim, é o único Matarazzo que eu conheço que é corintiano. Eu falei, seu Fiore, meu pai é corintiano, minha mãe é corintiana, meu avô é corintiano, minha avó é corintiana, meu outro avô é corintiano, minha outra avó é corintiana. Não acredito. Como que eu não nasci corintiano? Eu tenho foto 3 anos de idade, camisa do Corinthians. Acabou. Não precisa falar mais nada. Tá? Acabou. Eu tenho uma coleção, assim como eu tenho a coleção de 10 mil fotos da cidade de São Pedro, Tem. eu tenho uma coleção de 2 mil equipes diferentes do Corinthians que ninguém tem. Às vezes o pessoal, eu tenho contato com o Celso Zete, que é um dos maiores colecionadores, temos amizade, e às vezes eu forneço foto para ele. Acredito. Ele é historiador do Corinthians, e ele Eu acredito. não está batendo, o jogador não está batendo, ele fala para mim se o jogo não está batendo. Eu tenho essas amizades, a gente troca. E ele fala para mim, onde que você arrumou essas fotos? Eu falei, olha, quando surgiu a internet, curiosidade, Nossa, não. comecei há 30 anos atrás, eu comecei a... E, puxa, eu vou pegar todas essas fotos. Mal sabia que hoje ficaria tudo mais fácil, né? Aí eu fui pegando. Autógrafo. Eu tenho um caderno de autógrafo. Eu tenho autógrafo de mais de 100 jogadores do Corinthians. Qual é o mais famosão que você tem lá? Eu tenho todos os famosos. Eu tenho o Rivelino, eu tenho o Sócrates, eu tenho o Neto, eu tenho o Marcelinho, eu tenho o Birbir, eu tenho todos. Todos. Eu tenho o Zé Maria, eu tenho... Porque a turma chega pro jogador com papel. O jogador sabe que vai jogar papel fora. Você chegava com o caderninho. Você chega com o caderno e fala, eu tenho aqui o toque com o Rivelino, eu não tenho o seu. Muda de figura, tá? Ele trata você, ele pega o caderno, tá? E quer ver o caderno seu, tá? Eu encontrei com o Birubiru e eu já tinha o autógrafo do Birubiru. E o Birubiru falou, vamos ver aqui. Eu pus data? Eu falei, eu tenho a data. Você não põe, mas eu tenho a data. O Birubiru falou, não é possível. Aí ele folheou folha por folha, sabe? E achou? Ele ficou vendo, ele queria ver todos que eu tinha. Olá! Ele queria ver todos que eu tinha. Falei, Biru, vamos fazer o seguinte, vamos pôr mais uma sua. Eu vamos pôr com data, então. Só que vamos pôr na mesma folha. Depois eu te mostro o caderno. Todo mundo conhece você como o professor Neto Matarazzo. Isso. Mas você não foi só isso, né? O Neto, gente, é que nem o Homer Simpson. Teve todas as profissões do mundo. Conta aí pra nós, o que você já foi nessa vida, Neto? Ó, tá até pensando, hein? Vamos lá. Na formação acadêmica, eu tenho engenharia civil na EIP, Piracicaba. Depois eu tenho a matemática na Metodista em Piracicaba. E depois eu tenho o mestrado em modelagem matemática na Metodista em Piracicaba. Ou seja, eu tenho 5 de engenharia, 4 de matemática, mais 4 de mestrado. Sentado assistindo aula. Não é só isso. Aí eu comecei a dar aula em 78, quando eu estava no primeiro ano de faculdade de engenharia em Piracicaba. O professor Paulo Marqueles não tinha professor de física na época. E falou, você vai dar aula. Eu falei, São Paulo, são colegas meus que estão aí e tal, não tem importância, você vai dar aula.
Então, em 78, a convite do seu Paulo Marques, comecei a dar aula, tá? Eu era um bebê em 78. Então, eu dei 40 anos de aula, tá? Eu dei aula, a minha vida é o JAP, tá? Eu passei, acho que 3 meses no Vicente, eu fiquei uns 20 anos no Vicente. Fiquei 6 meses no Ângelo Franzin em Águas, no professor Lauro, lá, você conheceu essa escola que tinha no São Dimas? Não. Passei 2 anos lá na quinta e sexta série, dando matemática. Professor Lauro Teixeira de Barros, quer dizer, eu rodei, né? Eu dei aula também num técnico do Theo Fazenda São João, e eu dei aula na nossa escola de comércio. Escola de comércio. Eu dei aula durante 8 anos na nossa escola de comércio, tá? Você não foi só professor. Não, tô no magistério. Eu sou engenheiro civil, eu tenho 1.250 projetos aprovados em São Pedro, tá? Como engenheiro civil. Eu, como juiz de paz, eu não posso afirmar corretamente para você. Casou gente pra caramba. Mas parece-me que é, porque desde 94, parece que dá por volta de 1.500 casamentos, 3.000 pessoas, né? Cada casamento são 2, né? Espera-se que sim, né? Então são 3.000 pessoas. Você sabe que hoje em dia tem gente casando com animal, né? Boneca. Não, o que é mais divertido de ser juiz de paz, que às vezes você encontra com a pessoa, você acabou com a minha vida, hein? O que eu fiz pra você? Você casou, eu falei, não, eu não fui buscar você na sua casa. Pelo amor de Deus! Eu sei que você foi lá e queria casar, não tem nada a ver com isso. Aí, vamos também pra política um pouco. Eu sei que você tem bastante isso. Eu fui, em 92, eu fui eleito vereador, o mais votado. A sobra do meu voto elegeu mais 3 vereadores na minha chapa. Já tinha salário para vereador nessa época ou ainda não? Tinha, mas era mais que o salário mínimo. Não podia ser o salário mínimo. Tá. Era mais salário mínimo e os 13 você perguntava o que fazia com o dinheiro, já tinha gasto, tá? Sim, hoje em dia tá bom o negócio. Porque naquele tempo não havia bem diferente, né? A pessoa veio bater na sua casa, precisava ir no Paraná, morreu, você pagava a passagem. Hoje se caracteriza isso como... Isso não pode existir hoje mais. Não. É compra de voto, remédio. Você comprava muito remédio para o pessoal. Hoje tem as farmácias populares, o governo oferece os remédios, não tem. Quer dizer, hoje, se ele ganhasse, o vereador ganhasse o que nós ganhamos, está muito bem. Hoje. Né? E nós, naquela época, ganhamos o que eles ganham hoje. Eu acho também. Porque de tanto... Eu não gosto de citar, porque se você cita, não alguém pode. Escuta o favor que você fez. Hoje em dia. Não tem que falar isso aí. Você fez problema seu, você fez, ajudou, mas não é essa a função do vereador, né? Exato. Aí nós fomos eleitos, aí no fim nós acabamos em 3 da oposição contra 10. E daí aquele acerto, arruma emprego para não sei quem, família, papá. Eu lembro que a Toneta brincava comigo, ela falou, o único que eu não consegui comprar, um dos únicos que eu não consegui foi você. Ela tirava. Esse é amigo pessoal dela. Não, sim, amigo de lá atrás, tá? Família amiga. De família. Não é? Na época que ela tocava sanfona. Não, antes, quando o pai dela chega aqui, o pai e a mãe dela chegam aqui, vão ser vizinhos dos meus avós. Isso aí é histórico, tá? Tem história. E ela, o dia que eu falei que ia ficar do lado dela, ela falou, olha, um dos dias mais felizes, você vai ficar do meu lado? Eu falei, vou, você tem que voltar a ser perfeita, não adianta, você tem que... E ela voltou. Foi a única pessoa que foi eleita... Aí 3 vezes. 3 vezes, a única mulher, né? A única mulher 3 vezes. Aí ela foi eleita, ela me levou para ser secretária de Cultura. Ela me pediu ela me ofereceu outros 2 cargos, mas eu falei para ela, não, eu quero ir na... Eu depois fui secretário de obras do seu Lazinho, em 89. Gente, nunca mais eu esqueço, né? 92, né? Lazinho! Capelari! Eu fazia. Você fazia. Conta essa história, o povo não conhece mais essas coisas.
Naquela época a gente tinha que fazer a campanha, era na rua, um carro de som, tá? E folhetos, né? Distribuir folhetos. E saíam os folhetos e saía o carro de som. E eu gravando um dia, isso aí foi. Eu gravando um dia e falei, brincando, né? Para prefeito Lazinho Capelari. Mas isso berrando, não é assim? Aí gravou. A turma falou, os dois estavam comigo, o irmão do Gura e o Gura, viu? Esse negócio aí pega. Pegou? Isso era 1988. Falei, será? Então em 2023 eu lembro. Ele falou, será que pega? Vamos gravar de novo, mas grave mais. Aí não tinha recurso. Aí eu gravei aqui, tá? Lazinho para a vibração, sabe? Aí eu falei, e agora? Eu falei, eu não vou levar para ele, né? Não, vamos levar. Não, vamos levar. Um baita medo, né? Qual vai ser a reação? Ele olhou para nós três. Ele amou. O que teve essa ideia, né? Aí eu falei, foi nós três. Não, alguém teve a ideia. Aí o Marcão falou, ó, inventor da arte. Aí eu falei assim, não, mas Ele falou, pode pôr na rua. E pusemos na rua. Passaram uma semana, Maluf era muito amigo do Lazinho. Não sei, isso eu não sei. Paulo Maluf era muito amigo do Lazinho. O cara falou, isso é muito piegas, você tem que tirar isso aí, seus. Ah, imagina! Tiramos, não, presta atenção. Imagina! Não. Lazinho chamou nós, aí tirou e o carro de som saiu pra rua com a propaganda sem o grito. Aí 8 horas da noite, o Lazinho toca o telefone. Vem aqui, mas venha já. Eu falei, o que será que aconteceu? Olha, pega essa fita aí, joga fora e põe a outra fita que tinha. Que eu quero que você falando. Porque onde eu estava hoje fazendo campanha, estava todo mundo bravo porque eu queria ouvir o grito. Não queria ouvir aquele negócio. Tudo bem, nós sentimos, né? É claro, né? Guarda o ramo, a gente não entendia nada, né? A gente achou, então pegou. Lógico que ele não ganhou a eleição por causa disso. Mas o melhor foi de pegar o grito, tá? E não só pegou, que eu lembro que a apuração era feita na quadra do clube. Era contado um por um, tipo, um voto Lazinho, erguia, né? Voto Lazinho, um voto Quaquaquá, um voto não sei quem, e eles iam marcando. Daí o resultado final, esse indivíduo aqui ia lá no alto-falante do cinema, que é lá na Casa Matarazzo. 2 horas da manhã. Berrando. Lazinho Capelari. Pra todo mundo saber que tinha ganho. Exatamente. A cidade sabia que tinha ganho a eleição. A cidade era pequena, não era... Era só esse centro aqui. E a Santa Cruz, no máximo até a Santa Cruz. Outra cidade, é outro São Pedro, né? Era outro tudo, né, Neto? Não vamos. Não, era outra cidade. Eu tenho um pouco de saudade, não, mentira, eu tenho muita saudade daquela época. Sim. Porque, não sei se é porque os meus parentes todos estavam vivos. Não, a saudade nossa é mais familiar, porque a cidade tem que crescer, né? Lógico. Mas com consciência, pelo amor de Deus. Que nós atingimos, eu penso, desculpe, é a minha maneira de pensar. Claro. Eu acho que nós atingimos o topo. Nós não podemos crescer mais do que nós temos. Eu penso, pensando numa maneira de pensar minha. Porque senão daí vai estragar a cidade. Porque daí nós não temos também estrutura, né? Porque São Pedro é complicado, emprego. Água, emprego, mão de obra, é um monte de coisa, tá? Garoto de 18 anos, viu? Não tem onde trabalhar, é complicado. O que é fonte de emprego? Os 2 hotéis. Supermercado. O supermercado, ou fazer concurso, estudar, ir para ser professor e para ser polícia. Não tem mais outro tipo de emprego em São Pedro, não existe. Então, não existe uma indústria, agora está instalando algumas aí, mas gera o quê? Não gera emprego para a gente que foi professor. Eu estou meio fora, mas o antigo terceiro colegial, no mínimo no JAP, quando eu estava, logo quando eu encerrei a carreira,
tinha 5 terceiros. Quer dizer, 5 terceiros com 40 alunos são 200 alunos. Que saem para mão de obra, quer dizer, mão de 18 obra. anos. Então são 18 jovens de 18 anos que saem e não tem para Não tem para onde trabalhar. trabalhar. E não tem como pagar uma faculdade, tá? Não tem como estudar. É difícil, tá? Por que ele não pode pagar a faculdade? Porque não existe um emprego remunerado para o pai e para a mãe dele que possam pagar a escola para ele. Porque a base do salário aqui em São Pedro é um pouquinho mais de um salário mínimo, não é? Mas e os próprios comerciantes, que a família nossa a gente sabe, a gente gostaria de pagar mais, mas Não dá. não dá porque não é assim. A tributação está enorme. Não é assim. Quer dizer, então é complicado. Então, penso eu, respeito a opinião de todo mundo, não evito discussões, mas acho eu que atingimos o ponto máximo, 40 mil, tá bom para nós. E Não sei o que vai ser mil. daqui 30, 40 anos, não sei, ainda não vamos assistir, tá? Você vai assistir. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí. Vocês. Eu vou estar vivo daqui 30, 40 anos. Vai? Acho. Não sei, gente, vocês não estão vendo, mas meu filho está filmando, ele riu. Por que você riu? Eu não tenho chance que daqui 40 anos eu vou ter mais de 100 anos. Que isso? Não, eu tenho só 57. 40 anos, você está 97. Você tá, tudo bem, tomara. Não, difícil, hein? Meu sogro está com 88, lúcido. Eu não sou lúcida nem hoje, imagina aqui. 40 anos. Sente saudade da aula, Neto? Seja honesto. Foi difícil, os primeiros 3, 4, 5 meses foi difícil. Aí coincidiu que vieram as férias, aí foi... De repente embalou, aí infelizmente daí veio a doença, né? Aí já se eu não tivesse aposentado, eu teria que sair, eu seria obrigado a sair, né? Porque a doença não manda recado, não manda aviso. Pois é, Neto, você quer entrar nesse assunto? Não ligo, falo, não tenho vergonha de Você falar. nunca fumou? Não, nunca fumei, nunca pus um cigarro na boca. E você tá com problema no pulmão? Tenho câncer no pulmão, assumo, não tenho o mínimo de receio e gosto de falar para mostrar para as pessoas tomar cuidado, tá? Por quê? Eu estou vivo até agora, depois da descoberta, passei 111 dias em coma, internado, por causa de um remédio que se chama Tagrisso e que você tem que fazer um exame antes de tomar esse remédio. E nesse exame tem que te dar não. Se der sim, infelizmente você não tem nem chance. Por que dá sim? Porque o camarada fumou. O remédio não faz efeito. O remédio não faz efeito. Ou seja, você teve essa segunda chance porque você nunca fumou. Tá? Eu tomo esse remédio, ele custa R$42 mil a caixa, vem 30 comprimidos, ou seja, 1.400 cada comprimido. Eu tomo todo dia às 10 da manhã. Ele tem efeito colateral? Tem, mas não tem importância. Não fico. Os efeitos colaterais, o simples fato de você estar vivo já é uma bem. Eu faço parte do grupo do Instituto Pasteur. 12 colegas de magistério, que tem câncer no pulmão, que nunca fumaram. Foram encontrados aqui no estado, tá? É do estado de São Paulo. Agora, estudando-se o efeito do pó do giz em nós. Agora tirou o giz, né? Tirou. É lousa digital ou pincelzão. Não tem mais giz. Sim. Tá? Acho que sim, né? Parece que é determinação do governo, porque agora o governo está com medo que vem a parte financeira da parte da saúde, né? Desse povo todo que... Porque cabe uma ação? Cabe uma ação, né? Desde que o Instituto Pasteur prove. Consiga provar, entendi. É uma biomédica terceirizada. Ela me visita a cada 40 dias. A gente comunica antes, ela vem aqui cedinho.
sai daqui e vai pegar um outro colega em Araraquara. Ela tira meu sangue, não pela veia, pela artéria, um exame mais detalhado. Depois ela passa e ela tem que estar em Campinas rápido, tá? Porque lá tem um motoboy que pega o exame meu e desse colega de Araraquara e leva para São Paulo para o Pasteur, tá? Isso, fora os outros, que ela é terceirizada, então a função dela, ela não sabe falar sobre a pesquisa para mim, né? Não, ela nem tem acesso. Logo no começo eu perguntei para ela, ela falou, não sei falar para o senhor, infelizmente não tenho essa... Daí ela explicou, a função dela é só recolher, né? E mandar para o Pasteur. E ela vai até, o mais distante que ela tem, acho que é Andradina, daí tem que ser via avião. Aí põe no avião em Ribeirão, parece. Ela conta, mas infelizmente eu não fico fazendo tanta pergunta. Eu queria saber se ela tinha detalhes sobre... Sim. Mas ela não sabe falar. Mas que o giz foi proibido, foi. Graças a Deus. Agora eu não posso dizer para você que o giz que me... mas Agora, professor de matemática tem que usar a luz, tem que apagar. Não, eu de história já podia me dar o luxo de não usar. Vocês têm livros, né? Mas não tem jeito. O professor de matemática você tem que fazer o cálculo, mostrar para os alunos como é que faz. Não é assim. Exatamente. Então, para quem deu aula 40 anos, será que pode disso? Não posso afirmar. Não, mas também que faz bem não faz, né? Mas é tomando... Aguardemos. Tomando esse Tagrisso. Eu tomo Tagrisso desde 5 de dezembro de 21. Ela vou contar uma engraçada, você é triste, mas é engraçada no fim. Como que descobre a doença? Eu tinha muita gastrite, né? Fui no médico especialista. O senhor vai fazer esses 10 exames de sangue aqui e vai fazer um eletro, porque talvez os exames do senhor podem obrigar nós a fazermos uma cirurgia. Então o senhor já faz um eletro para saber. Eu fiz os 10 exames de ar normais, não deu nada. E eu tinha que fazer o eletro. E eu falei para eles assim, eu vou a pé. Por que você vai a pé? Não sei, tô tendo tô cismado, tô tendo umas... Não sei, tô achando que eu vou ter um infarto. Não tá legal, tô tendo umas paradas, assim. Eu saio daqui, vou no doutor Marco Antônio, ela marca para mim aqui na Vila Nova, a pé. Chegou no meio do caminho, o que aconteceu? Inacreditável. Sentei na sarjeta. Menina, eu posso dizer para você que eu fiquei 15 minutos sentado. Não passou um carro, uma moto, uma bicicleta, um cidadão. Eu conheço São Pedro inteiro. O primeiro que passasse, eu ia pedir socorro. Sim, eu tô rindo de desespero. Falei pra você, né? é cômico ou não é? É cômico. Você conhece todo mundo. Eu conheço todo mundo e eu... Será que não vai para... Eu falei, pai. Daí chegou uma hora que eu falei, pai. Se acalme para voltar. Eu achava que estava infartando, tá? Ai, que medo, né? Aí eu falei assim, voltar para casa não vai adiantar. Não tem recurso. O que eu vou poder fazer em casa? Eu vou embora para o médico. Vou seguir o caminho. Eu estava no meio do caminho praticamente. Segui. Foi. Cheguei lá, as 3 funcionárias, aluna para variar, ex-aluna. Não, acontece a mesma coisa comigo. Eu entro, a Cláudia olha para mim, o que você tem? Eu falei, não sei, arruma um lugar para deitar. Aí tirou o médico da consulta. Começou ali começou meu... Aí começa a parte triste. Né? Mas teve esses 15 minutos. Ou seja, você não estava infartando, né, Neto? Eu não estava, eu estava ali na rua, sentado. E não passava ninguém. São Pedro cresceu. Acabou de falar do crescimento. Né? São Pedro cresceu. E não vai passar uma viva alma. Não precisa passar um carro. Eu vou até de moto sem capacete, né? Que aparecer, eu vou. Sei lá, alguém vai me ajudar a levantar. Ou alguém que tenha um celular, né? Alguém com celular vai me... Não, vou pedir socorro já aqui, né? Chama o bombeiro. Nossa, como acontece? Que hora que era isso daí? Era muito de manhã? Isso aí no horário 2h30, 2h10, 2h15 da tarde.
passou. Jesus! Eu falei que amado. qualquer dia eu vou voltar nesse local, porque eu marquei o local, tá? Queria voltar nesse local, vou sentar lá de novo, Eu para falo, ver se a rua é calma assim mesmo, ou se foi no dia. É a rua da pousada aqui, do Picadão. sei, aqui atrás. É calma ali. É Benjamin, né? E é mais ou menos aqui da pousada do Picadão, 1, 2, 3 ou 4 quadras. Eu estava na terceira e meia, tá? Tava na quarta. Eu sentei, eu lembro, me recordo muito bem, na frente de onde morava o seu Oswaldo, falecido seu Oswaldo Latanzi. Foi ali que eu sentei. Sei. Me recordo muito bem que eu sentei ali. E eu não tem mais ninguém na casa, sei que o seu Oswaldo faleceu, os filhos todos casados, ninguém mora ali. Então não adiantava eu pedir socorro ali na casa do seu Oswaldo. Seu Oswaldo, vem me ajudar. Ele Não, ele descia e me levava para cima. Não, daí ele fala, levanta a mão. Então eu fiquei ali, não. eu fiquei na minha ali. Ai, que situação, meu Deus. Nada, e eu achava, estou infartando. E na verdade não era, não tinha ar, né? E o doutor Marco Antônio não contou, tá? Não contou. Eles fazem os exames primeiro. Não, mandou eu. Não, chamou a família quando eu estava. Chamou a família? Já tinha chamado a família. Quando eu saí, já minha mulher já sabia, tudo já sabia. Já me levaram fazer os 2 exames que ele pediu. Ele mandou um. Naquela época do Covid, lembra? Lembro. Já fui na farmácia, primeiro que eu fiz foi Covid, esperamos o resultado, deu nada. Aí fui para Santa Casa ter outra parte cômica. Mais uma pra você dar risada. Cômica desse tipo? Chega lá, só aluno, né? Só ex-aluna, né? Sempre. Filha, bebe o que você tem, o que você está fazendo aqui, não sei o quê, você está com Covid? Não, não tô. E não sei o quê, e vem, beija, abraça e tal, coisa. Faz o raio-x. Acaba de fazer o raio-x, sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. Falei, Elisa. Deve Deus ser coisa braba, né? Deus zebra. Ela falou, por quê? Cadê os alunos Cadê que estavam aquelas aqui? meninas? Cadê a menina que estava aqui na frente? Cadê a menina que estava aqui? Cadê a menina do raio-x? Cadê a menina da portaria? Cadê elas? Estavam tudo aqui do meu lado sentadas comigo. Você não viu que chamou uma, chamou outra. A hora que começou a chamar, eu percebi, chamou a primeira, chamou a segunda, eu falei, tem coisa errada. O que estão chamando essas meninas? E isso que ele disse que é engraçado, né? Não. Aí, peguei o exame, ela entregou para mim, tá aqui o exame, professor. Você viu? Não, a gente não entende nada, não sei. Tá, conta outra. Eu saí, quando eu passei na portaria, as 4 já sabia, né? As 4 que estavam na portaria, porque as lá de baixo já contaram, é rápido, né? De baixo já contaram. Passei, tchau meninas. Tchau professor, tudo bom pro senhor, tudo bom professor. Mas outra conversa. Acabou aquela conversa alegre. Ah, tem coisa errada. Saí do hospital, abri, olhei e falei, tô com pneumonia. Pulmão tudo, raio-x. Mal sabia eu. Então, Agora estacionou, né? Daqui pra frente, pelo amor de Deus, não? Tem que melhorar, não, é o jeito, né? Eu sou aquele termo que eles usam, estabilizado, tá? Acabou. Tá estabilizado. É uma batalha, né, Neto? Eu fico me divertindo, fico me divertindo. Só que segunda-feira, num dos exames, eu peguei uma médica conversando do que se imaginar, tá? Ela examinando, eu conversando do que examinar, do que se pensar era a conversa. Ela conversando assunto que tinha completamente diferente. Conversando de escola, por que nós conversamos de escola? Né? Aí eu falei, dei aula de física há 30 anos. Ela falou, não, era temática e física eu detestava. Mas a senhora foi ser médica e ficava bravo, me chamava de senhora e chamava eu de senhor. Porque é jovem. Daí começou, então chegou uma hora, ficou os dois. Aí na hora de ir embora, eu levantei. Ela falou, nunca tive um paciente que nem você. Me dá um abraço. Eu dei um abraço dela. E se foi embora. A Elisa tava junto, né? Não. Ela contou da filha, contou do marido, mas ela contou a vida dela. Eu falei pra ela, gostei também. Não, diferente, você não é uma médica.
da máfia de branco. Ela deu. Da máfia de branco. Ah, viu? Da América da máfia de branco. Ela gostou até dessa expressão que eu acho que eu. Papo com o Neto está bom? Ah, tem a parte 2 no próximo programa. Até lá, pessoal!